nós temos o privilégio de aprender com a palavra de Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 6, para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre o tema deste culto nesta noite é adoradores de excelência. A pergunta é: somos adoradores de excelência? Nós vamos descobrir nesta noite segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra então. Marcos capítulo 7, em versículo 6 vai dizer assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, papai, nesta noite, ó Pai, te apresentamos, ó Pai querido, Deus de glória, Pai, nesta hora, este culto de ensino, Senhor. Estamos aqui, papai, para aprender, papai, na tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, através deste momento, Deus, através do teu Espírito Santo, falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, Deus de glória, Pai, capacitar, Pai, pregar nesta noite. Que o Senhor venha, Deus, nos capacitar, Pai, com o ouvinte da tua palavra. Que nós possamos sair daqui nesta noite, Deus, acrescido, Pai querido, Deus de glória, Pai, de conhecimento, Senhor. Que a tua palavra, Deus, seja gravada, Deus, em nossos corações. Eita, honra, Deus, a tua igreja, Pai, nesta noite, Pai. O ouvinte, Pai, da tua palavra. É o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser sentar nesta noite, amém? Glorificando o Senhor. Assim como o Senhor Deus colocou em seu coração, nós vamos entender um pouco sobre excelência. Vamos falar sobre adoradores. Somos adoradores de excelência nesta noite. Realmente nós temos tirado a nossa excelência para o céu. Nós vamos introduzir este culto que siga este tema, bem neste versículo que nós lemos nesta noite. O Senhor Deus, Ele vai trazer uma palavra que foi profetizado por Isaías, não é isso? Isaías vai dizer no tempo dele que aquele povo, eles honravam a Deus com seus lábios, com aquilo que falavam, mas verdadeiramente o coração do seu povo estava o quê? Afastado das coisas de Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Nos dias de Isaías, se abriram os pergaminhos, se abriram os livros da lei, não é verdade? E o povo então reunido uma vez por ano, o povo de Deus era reunido. E o povo ouvia toda a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, e todas as leis, mais ou menos 123 leis eram nos dias do povo que estava ali sendo profetizado por Isaías. Aquele povo então ouvia toda a lei, isso novamente, para que aquela palavra, para que aquela lei realmente fosse absorvida para o seu coração, para a sua mente. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Isaías já vai dizer que aquele povo só honrava a Deus com seus lábios, e o seu coração estava distante de Deus. E quando nós reportamos para os dias, igreja, para os dias de Jesus, e agora nós vamos reportar para os nossos dias, reportando para o dia de Jesus, o que é que nós vemos no dia de Jesus? Está diferente dos dias que Isaías profetizou? O que nós, olhando para a palavra de Deus, o povo agora tem adorado realmente Deus nos dias de Jesus por excelência ou não? O que vocês acham? O sacerdote continuava pregando na sinagoga, sim ou não? Nos dias de Jesus, o templo de Salomão tinha sido edificado novamente, sim ou não? Tinha, tanto que os discípulos levaram Jesus para conhecer o templo, não é verdade? Jesus ministrou também no templo, fora do templo, na sinagoga, nas ruas. Me diga uma coisa:
O sacerdote não honrava a Deus por sua cintura na sinagoga? Honrava ou não honrava? Honrava, sim. Eles falavam sobre a lei. Mas diga uma coisa: a lei verdadeiramente estava gravada no coração do sacerdote? Realmente eles honravam a Jesus com seus feitos? A palavra realmente era vivida pelo sacerdote? O que nós achamos pelo que o Senhor está dizendo agora? As obras do sacerdote não era conforme era no templo ou na sinagoga. Alguém lembra da passagem da mulher adulta? Alguém lembra da passagem da mulher adulta? Quando chegaram com a mulher adulta diante de Jesus, para poder tentar Jesus, caçar uma acusação contra Jesus, vocês lembram? Senhor, esta mulher foi pega em adulterando, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Me diga uma coisa: o coração do sacerdote realmente estava cumprindo a lei do Senhor naquela hora? Sim ou não? Não. Nós já falamos sobre o seguinte: o que é que falta nesse cenário? Jesus dizia aqui que ficou, que atira a primeira pedra, verdade? O coração daquele povo estava distante realmente da lei, nem da lei ele vivia. Eles viviam o seu bel prazer, na verdade. Era só um sistema religioso naquela época, só um sistema religioso. O que era bom para nós estávamos o quê? Fazendo, né? Mas aquilo que não era bom, nós não estávamos cumprindo. Era só um capricho do sacerdote daquele dia, de caçar uma forma de acusar Jesus e matá-lo. Porque na lei da sua íntegra estava faltando o quê? O que estava faltando no cenário? Não estava faltando uma pessoa? A lei que está em Levítico, que está repetida em Deuteronômio, dizia que aquele que era pego em ato de adultério realmente era apedrejado pela lei, mas era trazido o homem à mulher. Cadê o homem da prática do adultério? Não estava no cenário, só estava a mulher. Então, verdadeiramente, o coração do sacerdote estava o quê? Longe, distante, ausente da vontade de Deus. Era só capricho humano. Somente isso, irmão, somente isso. Eu vou repetir aqui a mensagem. Bem profetizou Isaías de vós, Jesus disse: hipócritas. Imagine se o pregador dissesse nesta noite: hipócrita para você. Será que você vai se ofender? A nossa geração se ofende muito fácil, verdade? Geração que se ofende, mas Jesus vai olhar para ele assim: geração hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aquele povo estava com o coração realmente bem distante de Jesus, bem distante da lei. De fato que Jesus foi o quê? Morto pelo seu próprio povo, porque o seu coração não estava diante de Deus. E agora eu pergunto para nós: e a nossa geração? Como está a nossa geração no dia de hoje? Agora reportando para os nossos dias, para os dias atuais. Se o Senhor Deus olhasse para nós, será que nós temos honrado o Senhor Deus com os nossos lábios? Somente com os nossos lábios, nós temos honrado Deus também com os nossos corações? Será que verdadeiramente as nossas ações, essas visíveis e as ações ocultas que estão aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, será que são realmente ações que realmente adoram a Deus? Ou será que o nosso coração está distante, as nossas obras não são obras de Deus? É fácil de aqui pregar a palavra de Deus, é fácil? É fácil para mim pregar sobre aquele que deve ser um adorador por excelência. Mas me diga uma coisa: quando eu descer daqui, será que eu serei um adorador por excelência? Será que a vida do meu irmão não será um alvo? Será que a mesma língua que fala em línguas estranhas aqui é a mesma língua que vai bendizer o meu inimigo? Porque se eu tenho realmente adorado a
Deus por excelência. Nós vamos caminhar na palavra. Às vezes, no culto, nós pregamos a palavra, nós profetizamos, oramos pelo dom de Deus. Mas será que é só isso? Será que o nosso culto acaba aqui agorinha? Será que agora o nosso culto acaba? Ou o nosso culto vai continuar em cada ação das nossas igrejas? Não é diferente do dia de Jesus. Falar aqui na sinagoga hoje é igreja, né? Usar isso em público é fácil. Falar sobre aquilo que está escrito é fácil. Mas para saber se eu sou verdadeiramente uma dor por excelência, você não vai conhecer pelo aquilo que o Senhor Deus me usa. Você vai conhecer pelo aquilo que eu sou no meu dia a dia. Você vai saber. Quantas vezes eu cheguei na sua casa para falar de alguém? Você vai saber se eu sou um ator por excelência. Quando eu vou na sua casa, qual é a nossa atitude? Qual é a minha atitude? Não olha para o pastor, não olha para a atitude de um cristão, de um servo de Deus. Quando eu chego na tua casa, como é a minha atitude? Eu vou lá para matar a saudade? Eu vou lá para falar de Deus? Eu vou lá para nós orarmos junto? Qual é o teor da nossa conversa? É chorar com os que choram? É se alegrar com os que se alegra? E eu me perguntei esta tarde, o que é que hoje o Senhor Deus me falava? Senhor, será que nós somos uma geração que realmente aprendeu dentro das Escrituras de adorar por excelência? Será que nós não estamos, Senhor, como aquele povo no dia de Jesus, que só tinha um lado com os lados, quando lia a lei, quando subia na sinagoga, no templo, falava domingo, sábado domingo, sabia discorrer sobre a lei, não tinha dificuldade de falar, mas quando o Senhor olhou para eles, o Senhor chamou eles de hipócrita. O Senhor disse que o seu coração estava distante deles. Posso ser um adorador por excelência e estar magoado, meu irmão? Tem como? Tem como ser um adorador por excelência e estar magoado, meu irmão? Tem como eu ser um adorador por excelência e estar em contenda? Tem como, igreja? Tem como eu ser um adorador por excelência e estar com o povo da minha irmã, do meu irmão? Tem como eu ser um adorador por excelência, sendo eu um pastor, não tendo o prazer de pastorear, de sofrer com os que sofrem? Não é verdade? Tem como? Fica uma pergunta para nós e um pouco de oração. Nós somos adoradores por excelência? Ou será que nós somos mais uma geração que, quando nós pegamos o microfone para pregar os nossos lábios sobre Jesus, quando nós pegamos o microfone para poder dar um testemunho, nós sabemos o nome do Senhor, o testemunho que é o que passou de uma cura? Será que nós estamos sendo só um adorador por excelência quando nós lemos a palavra aqui, quando nós louvamos? Será que nós talvez não estamos só honrando o Senhor com os nossos lábios, mas lá fora, lá no nosso íntimo, lá no nosso particular, o nosso coração, a nossa mente verdadeiramente está distante de Deus? Uma coisa eu vou dizer: nós podemos enganar o irmão, até disfarçar diante da igreja, mas no olhar de Deus ninguém pode fugir. Consegue entender? Ninguém consegue passar Deus para trás. Todas as nossas ações, por mais que estejam em secreto, elas são vistas por Deus. Se o meu coração tem desejo no íntimo pela fornicação, Deus está vendo, está ou não está? Se a minha mente, o meu coração tem um desejo pelo adultério no íntimo, Deus está vendo. Se ou não, igreja? Deus está vendo. Se tem algo aqui dentro, igreja, se tem algo aqui dentro, Deus conhece. E aí nós começamos nesta noite, não olhar para o irmão que está do nosso lado. Você já viu que é mais fácil cuidar da trave do irmão do que cuidar da nossa. Cuidar, na verdade, do siso do irmão do que da trave da nossa. Alguém já percebeu? É muito fácil apontar o dedo para alguém, é muito fácil.
diga, quando alguém coloca o dedo na tua ferida, dói ou não dói? Diga para mim. Quando alguém coloca o dedo na tua ferida, dói. Se Jesus apontasse o dedo para mim, para você, nós vamos dizer assim, hipócrita, doeria ou não doeria? Doeria. Eu vou fazer um convite para você nesta noite. Nós vamos deixar o cisco em mão, nós vamos olhar para a grávida nos nossos olhos. Paulo tinha uma brava muito grande, dia. Era tão grande que ele conseguia compreender isso, o mistério de Jesus que foi entregue para ele. Até o momento que Deus tirou o quê? As escamas dos seus olhos, é verdade? Quando as escamas caíram, Paulo não pôde entender perfeitamente. Nós vamos pedir para Deus, através desta mensagem, de tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Quando o Senhor Deus me dá uma palavra como essa, igreja, a primeira pessoa que eu olho é para mim mesmo. Eu tive um fato hoje. Eu fui consultar com minha menina foi consultar com uma companheira. E como sempre parece que é o Senado do Senhor Deus, ele tem ali uma liberdade bem provável para ver se eu sou cristão. E eu saí dali hoje, e eu fico pensando, aí eu olho para mim mesmo, será que ficou alguma coisa de dentro? Pode ficar alguma coisa de dentro, se você de repente ouvir algo que você não gosta? Pode ficar? Tem que ficar? O que você me diz? Eu sou um adorador por excelência. Se eu tenho mente honrada a Deus com o meu coração, com os meus sentimentos, essa é a igreja, com aquilo que é de mais íntimo, preste bem atenção. Os doutores da lei que tinham convidado a Jesus para comer, mas a intenção deles era mal, era ou não era? Sim ou não? Era procurar matar Jesus. Me diga uma coisa, eu poderia sair de lá com algum sentimento? O que você acha? Claro que não, meu coração tem que voltar alto para cá, romanticamente. Se eu vou no meu caminho, com algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento. Será que nós verdadeiramente temos sido adoradores? Quando o Senhor Jesus disse que a vida deles era como o dia de Noé, igreja, não é para te assustar, não, é para te alertar. E quando eu li essa mensagem no dia, eu tremi, porque ele disse, ele já disse, ele determinou, será como nos dias de Noé. Os crentes vivos serão bem poucos, muito pouco, igreja. Alguém lembra o número? Alguém lembra o número? 8 pessoas. Falo dentro de Noé, não sei quantas pessoas tinham. Mas tenta fazer uma conta lá na tua casa, imagina, dos vivos que estão, os que sobraram da tribulação, quantos houverá? Será que como dia de Noé? Serão poucos, mas poucos, não consigo entender. Porque se eu volto para casa com algum ressentimento no meu coração, eu já saio daquele lugar lá, perdendo o mérito de ser chamado pelo céu de adorador por excelência. Talvez alguém na terra vai dizer, vai lá no nome de Deus, mas Deus que está olhando dentro do meu coração, Ele sabe que eu somente tenho honrado Ele com meus lábios na hora da minha pregação, mas no meu dia a dia, na hora da vivência, eu não tenho honrado Ele de fato, igreja. Consegue entender? Nós conseguimos entender? Está conseguindo entender? Está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus. Nós precisamos olhar muito, mas muito para dentro de nós. Algo que eu aprendi de mim, eu sou pastor, eu tenho a responsabilidade de olhar para as ovelhas de Jesus. Eu tenho a responsabilidade de olhar, de pastorear, de zelar, de fazer isso com amor. Eu tenho que dar conta dela, de cada dia, de cada uma delas, no dia do juízo, né? Está lá, Hebreus 17. Onde dar conta delas? Se eu sei que eu tenho que dar conta delas, mas eu digo uma coisa: cuidar, pastorear, conduzir, se preciso repreender. Mas o meu peito jamais apontará para as ovelhas de Jesus Cristo, porque só quem deu a vida por ela na cruz tem poder e tem autoridade de apontar o dedo e dizer: hipócrita,
eu tenho que amar, zelar, mostrar carinho. Então você acha que se tem alguém que gosta de apontar o dedo para o seu irmão aqui, ó, pede para Deus cortar ele. Acorta ele. Melhor entrar no reino do céu cortando o dedo. Deus amou, Jesus amou. É melhor entrar no reino do céu cortando o dedo do que ir para lá, para o inferno, né? Com todos os dedos. Você se importa que eu estou falando, né? A gente vai falar do irmão, a gente não precisa mudar a Bíblia, a gente sabe o outro fala. Mas o problema não é só abrir a boca, mesmo com medo de se apontar, fisicamente, mesmo de se falar. Se tiver algo aqui dentro, quando teu irmão, meu irmão, se tiver algo dentro, se tiver alguma coisa dentro, se tiver algo atravessado dentro, saiba que você ainda não é um adorador por excelência. Você vem até no culto, prega, adora, ora. Deus cura, Deus liberta. Mas o teu coração, se assim for, não tem honrado o nosso Senhor e Salvador Jesus. Está compreendendo? Está compreensível a palavra? Tem certeza que está tudo compreensível? É só para nós entender. Eu não vou comigo. Quando o meu coraçãozinho começa a querer uma coisinha de Jesus, Satanás, está atrás de mim. Está atrás de mim, Satanás. Ô Satanás, está atrás de mim. Este coração é de Jesus, esta mente de Jesus. E esse fôlego que me deu foi de Jesus. Primeiro ponto. E nós viemos se cuidar. Infelizmente, eu não vou dizer para você, eu vou dizer pela própria palavra de Deus. Infelizmente, são poucos que caminham na porta estreita. Você entende agora? É poucos adoradores de excelência. Porque para adorar o Senhor com excelência precisa matar o mundo de nós. E o mundo é muito mais do que coisa difícil. O que tem matado mais essa geração é o sentimento, não é verdade? Um povo paciente. Paulo escreveu para Timóteo, escreveu? Nos últimos dias seriam dias trabalhosos, né? Homens caluniadores, preguiçosos, né? Amantes de si mesmos, nós estamos vendo isso. Mas nós, a igreja do poder, precisamos se cuidar, sim ou não? Precisamos se lavar diretamente pelo poder da palavra de Deus. Primeiro ponto, introdução, meu Senhor. Nós entendemos que é mais do que falar, mais do que louvar. É viver de fato a palavra de Deus, não é verdade? Mas abra sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 4, verso 23 e versículo 24, para a glória do nosso Senhor. Tem muita glória no livro de João, Evangelho. Continuando, já que nós entendemos que saímos um pouco, né, de entender que não é somente dos lábios do Senhor Deus quer ouvir ou requer a nossa adoração, mas de tudo que sai do nosso ritmo, é verdade? Qualidade, né? Pois procure qualidade, é verdade? Um coração limpo, um coração puro, um coração reto. Um homem de boas obras, um homem de boas obras. Dando uma dica de que forma, né? E o que eu preciso continuar para continuar com essa excelência na adoração. Todos acharam? João capítulo 4, 23 e 24 diz assim. Talvez a sua Bíblia dizendo a palavra porém, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós já falamos sobre isso, meu Deus. Vamos dar só trazer somente
Em verdade, só que nós falamos aqui na introdução, nós já conseguimos entender, sim ou não? Tem como adorar o Senhor sem verdade? Ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que eu possa adorar o Senhor com excelência, o que é que eu preciso fazer? É só vir aqui colocar o playback e começar a louvar? É só levantar a mão e começar a dizer glória, 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 glória. O Senhor é santo, santo, santo. E isso é o que o Senhor Jesus disse, aquilo que o profeta Isaías disse. Com a sua boca esse povo me honra, mas o seu coração está distante de mim. Então importa que nós adoramos o Senhor no Espírito de verdade. Vamos começar da verdade. O que é que nós temos que fazer então? O que é adorar o Senhor de verdade? Alguém já parou para pensar? O que é que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu? Se Jesus é a verdade, eu preciso caminhar na verdade, eu preciso ser a verdade como Ele. Jesus vai dizer: sede santo como eu sou santo. Então, para que eu possa ser um adorador por excelência, a verdade que é a palavra de Deus, ela precisa se cumprir no meu ministério, no ministério da igreja. Será que nós vamos ser uma geração tão mimimi, tão hipócrita para dizer isso foi só para Jesus, que era 100% Deus, 100% homem? Muita gente acredita que a santidade, a separação, mudar a verdade foi algo só para Jesus, não. Jesus só passou pelo caminho para mostrar, Jesus passou no caminho, sendo 100% homem, vivendo todas as provações possíveis, mais do que as que nós vivemos hoje, para nos mostrar que aquela criação que foi feita lá do pó do jardim do Éden é capaz de superar todas as provações e dificuldades, mas vivendo a palavra de Deus. Por que nós não conseguimos viver então? Porque nós não somos a verdade que está em nós. A verdade que o Senhor encarnou em nós. É por isso que nós nos suportamos as duas coisas. E só tem uma forma, igreja, de ser um adorador por excelência: é viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Pode pregar bonito, pode orar por cura, pode orar para parar de andar, pode orar e o milagre acontecer. Se não adorar o Senhor em verdade e espírito, não será um adorador por excelência. Não adorará o Senhor para toda eternidade. O que é que aquele cidadão que chegou diante de Cristo disse: Senhor, eu preguei em teu nome, como é isso que nós ouvimos? Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu expulsei o demônio em teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. O que é que Jesus vai dizer para ele? Desapartai de mim, maldito, pois tem praticado iniquidade. Me diga uma coisa: ele adorava ou não adorava a Deus nessas áreas? Quando ele dizia assim, levanta e anda. Quando ele dizia, está curado no nome de Jesus, ele honrava ou não honrava? Mas diga para mim, sobre esta pessoa que o Senhor Jesus dissertou, o coração dele realmente estava em Cristo? Estava morrendo em Cristo, igreja, não estava. Não se engane, para que nós viemos realmente adorar o Senhor por excelência, a palavra de Deus vai precisar se cumprir em nós. Se cumpriu em Pedro, se cumpriu em Timóteo, se cumpriu ou não se cumpriu? Ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. No final da vida ele vai dizer o quê? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se cumpriu então, sim ou não, igreja? Precisa também se cumprir. Nós só temos uma forma de ser adorador por excelência, que nós precisamos aprender a adorar o Senhor no Espírito e verdade. Mas existe uma coisa. Me diz uma coisa, mas você pode conhecer
Conhecemos ou não conhecemos? Conhecemos. O que é que faz fundamentar essa verdade em nós? O que é que faz? O que é que nos convence dessa verdade? Alguém sabe? O que é que nos qualifica para essa verdade? O que é? Não é o Espírito de Deus? Sim ou não? Não é o Espírito Santo que intercede pela igreja? Deus nos deu o quê? Corpo, não é isso? Aqui. Deus nos deu alma, o sentido da razão, razoar, pensar, entender, conhecer o bem e o mal. Mas Deus, quando assoprou o fôlego de vida, o que é que Ele colocou em nós? Uma porção do seu próprio Espírito. Sim ou não, igreja? Isso, nós também somos seres espirituais. E para que nós venhamos adorar o Senhor em espírito e verdade, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos matar a nossa carne, para que a parte espiritual venha sobrepor o quê? Os nossos desejos. Se tornar uma igreja espiritual, ser espiritual, adorar o Senhor em espírito, não é só falar de línguas estranhas, não, igreja. Não é só falar com Ele em mistério, não. Ei, adorar o Senhor em espírito é sufocar o desejo da carne. Sufocar assim, agora eu vou usar a Bíblia para você entender. É sufocar o desejo da carne. É sepultar o desejo da carne. Quando nós sepultamos o desejo da carne, o Espírito prevalece, sobrepõe a carne. E quando nós estamos espiritual, assim como o Senhor Deus Ele é, nós entendemos o propósito do céu. Sim ou não, igreja? A nossa adoração agora, ela não é uma adoração fria, ela é uma adoração genuína, com a mesma essência de quando a palavra saiu da boca de Jesus. Só para você entender. Quando Paulo vai a caminho da Damasco, ele é um grande intérprete da lei, sim ou não? Sim ou não? Paulo vai dizer que diante da lei ele é alguém irrepreensível. Não tem como julgar Paulo diante da lei. Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido por ninguém. Mas conhecer não é o bastante. Letra sem espírito, mas que uma igreja seja só religiosa, mas uma igreja que procede. O Espírito Santo entende que a palavra verdadeiramente quer falar com ela. No momento que a igreja eleva o seu nível espiritual, a sua mente, que é a parte racional, a alma, consegue entender perfeitamente o que é que a palavra de Deus quer falar conosco. Nós compreendemos as coisas que é de cima. Quando nós buscamos a espiritualidade, nós somos convencidos por esta palavra. Se nós adorarmos o Senhor Deus só na verdade, podemos ir se tornando uma religião fria, sim ou não? Me diga uma coisa. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, quem é que mudou na vida dele? Ele já tinha toda a vida. Ele já tinha tudo isso mesmo. O que é que faltava para ele? Se uma adorando por essência, o que faltava para ele? Compreender o mistério que Jesus propôs para ele. E nós só conseguimos entender o mistério que Jesus propôs se nós andarmos espirituais. Se a partir do Espírito de Deus que está em nós estiver ativo, estiver sobrepondo a nossa carne, somente aí, igreja, somente aí nós vamos entender o mistério do céu. De que forma que mata a carne, pastor? Vigiando primeiro. Como a igreja vigia, ela para de olhar para fora, para o defeito do próximo, ela começa a olhar para ela, para trás dos seus olhos. A sua oração agora gera uma intimidade real com Deus, sim ou não? O jejum para
Quando a igreja vigia, quando a igreja ora, quando a igreja jejua, ela mata, ela é restaurada verdadeiramente. O Espírito de Deus sobrepõe a carne e ela entende o propósito do céu. E neste momento ela se torna uma igreja que adora o céu, adora Deus, adora Jesus em espírito e em verdade, porque a palavra se cumpre e o Espírito Santo de Deus na vida dele testifique as suas obras no seu dia a dia para a glória de Deus. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, você viu Paulo perseguindo alguém depois daquele dia? Alguém viu? Você viu Paulo procurando alguém para matar? Vocês viram Paulo contendo? Fofoca? Na vaidade, alguém viu? Vocês viram que Paulo tinha tempo para vaidade? Vocês viram que Paulo tinha tempo para vaidade? Ou será que ela está tendo tempo demais para ter um mês de tempo para Deus? Veja como Paulo é muito bom. Quantas cartas Paulo escreveu inspirada por Deus? Será que Paulo teve tempo para cuidar tanto de si mesmo? Paulo cuidou e compreendeu a vontade de Cristo, porque verdadeiramente ele passou a ser um adorador que adora Jesus em espírito e em verdade. Só vamos compreender a palavra de fato, viver a palavra, se o nosso nível espiritual estiver elevado acima da carne. Senão, nós seremos aquele que continuaremos um morro dentro da igreja, qualidade de joio, e todo mundo sabe o que vai acontecer com o joio naquele dia, sabe? Alguém sabe? Jesus vai colocar ele à esquerda, não é isso? Assim como ele vai dizer, separar as ovelhas do bode. O trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para onde? Está formado, igreja, está formado. Adorar o Senhor em espírito e verdade é isso. Se nós queremos adorar o Senhor para todo sempre, eu digo para você, para mim pregar a palavra de Deus é bem fácil. Até para me sentir a presença de Deus é bem fácil. Eu quero Deus sentir a presença de Deus. É como alguém estiver apontando o dedo na minha cara. Eu quero eu adorar o Senhor em verdade, em espírito, ser um verdadeiro adorador. Quando alguém estiver falando de mim, eu tenho que olhar ou saber dizer Deus, perdoe porque não sabe o que faz. Eu tenho que servir Ele. Mas não é servir de qualquer forma, é servir com o coração de Jesus, sim ou não? É fazer como Moisés fazia. Deus dizia, vai lá e busca a sua mulher de novo. O que você vai fazer? Pega ela de novo, Moisés, vai lá. Adulterou contra você, arrumou outro homem, está com um filho de outro, mas vai lá e pega. O que você fazia? E ela com amor pegava a mulher e trazia para casa de novo. Isso é um adorador por excelência. Sabe por que Oséias é divino? Porque primeiramente ele é obediente a Deus, mas ele amava aquela mulher, a igreja. É assim que o Senhor Jesus nos ama. E é assim que nós temos que amar o nosso próximo, ser adorador por excelência. Tem tanta gente que fala que vai ficar no meio. Tem tanta gente que olha por tanta coisa que vai ficar. Ele não vai ver a face de Jesus assim, não vai dar um. E você nos impede de ser um adorador por excelência. Mas corta a orelha. Agora me diz uma coisa, se eu adoro o Senhor em verdade, em espírito, o Espírito contradiz a verdade? Não. Tem como eu andar por ele de maneira do mundo? Tem como? Eu posso andar pedindo uma prostituta? O que você acha? Agir como uma prostituta? Como nós agimos aqui no mundo? Os pensamentos todos? O coração dividido? Tem como? Tem como
sono, irmão da sono, da distração do nosso trabalho, distração da nossa esposa, mas de Deus é você nesse momento, quem está entendendo essa noite é eu. E vou dar uma aceleradinha, igreja. Coração do pregador falando. Fala, Senhor, para que essa mesmo se lembrar do tudo. Nós precisamos de melhoria. Não basta ter uma porta aberta, ocupado na cadeira, pegar o microfone e dizer o que Salomão, fazer a obra e viver a palavra de Deus. E nós precisamos saber viver a palavra do Senhor se nós queremos ser os adoradores por excelência. Talvez o mundo apenas reconheça. Poxa, nós não podemos evitar a prova, né? Talvez o mundo se conheça, é fácil nos reconhecer, né? Ou será que Deus me reconhece como adorador? Talvez para as pessoas façam, acostumadas, eles não estudou, não adorador por essa questão. Paga, né? Como paga, né? Não está ajudando a ninguém, né? Não está sendo com ninguém, não está ajudando ninguém, não manda mensagem diferente para ninguém. Até aqui é o que eu posso ver, né? Mas me diga uma coisa, o que Deus vê em mim, será que realmente faz de mim um adorador por excelência? Essa é a minha preocupação. Claro que eu preocupo a vida de vocês, eu preocupo com o dedo de te auxiliar, viu? De te ensinar. Mas eu vou dizer que antes da sua vida eu preocupo com a minha, viu? Será que pode tomar essa característica que é o pregador de tudo ensino? O que você acha? Eu sou ovelha, eu sou uma ovelha que precisa ser lavada dia após dia, como qualquer outra ovelha de carne e osso, tem tendência para pecar. E se eu não buscar o espiritual, agora está dentro de nós, eu sou bom a Deus que as obras que é visto. Mas a obra que tenta vai ser o quê? Escuridão, né? Podridão. Eu preciso de ligação com você, entendeu de hoje? Segundo, igreja, só um versículo para pautar na palavra e um outro versículo para ficar pautado no Espírito. Salmo 119, 160. Só para ver se fundamentar, se quanto que a palavra é importante, adorar o Senhor Espírito. Adorar o Senhor Espírito é isso aí, é fazer com que a nossa parte espiritual, nós somos, chama tricotomia, tricotomia, o homem, né? Tricotomia, corpo, alma e espírito, é a palavra que se dá para nós, tricotomia. Corpo, Salmo 119, 160. Corpo, alma, a parte racional, e espírito, a parte, né? Invisível, mas é a partícula de Deus, né? Que foi soprada, ela precisa estar elevada. Então, isso nós precisamos estar no nível, no padrão de Jesus, esse nível espiritual para adorar o Senhor Espírito de verdade. Ele é Espírito. Como é que você vai adorar quem é Espírito só na carne? Não tem como, só para voltar o ponto que a palavra em nós é necessária. Já diz assim, Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para só para pautar a palavra. Como nós devemos viver a palavra. Quando nós viver a palavra, nós estamos o quê? Adorando o Senhor, né? Efésios 5, igreja, 18 e 19. Efésios 5, 18 diz assim, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 9.
e hino, cantos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. É importante estar na verdade e ser uma igreja espiritual para poder adorar o Senhor, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se nós não formos uma igreja espiritual, nós vamos compreender a palavra de Deus? Nós vamos viver a palavra de Deus? Lê essa palavra, só lê e coloca lá para você ver. Alguém observou o roteiro da vida de Jesus? Alguém observou? Jesus sempre estava o quê? Na defensiva. Pedro bateu sua espada, Pedro. Olhando para a palavra, onde era costumeiro se achar Jesus? Era onde? No monte. No monte. O que é que você pensa que Jesus tinha um corpo humano? Eu não sei. Os mesmos pensamentos, qualquer desejo que você tem, Jesus poderia ter, qualquer um. O que é que fez Jesus controlar todos eles? Saber que a verdade está no Pai e buscar estar espiritual, atento para suportar o que supor. Você acha que alguém que passou o que Jesus passou, se não tivesse espiritual de tal altura, diria: Pai, perdoa, porque ele não faz o que faz, não sabe o que fazem? Você acha que diria isso? Só para você ver o nosso nível de espiritualidade. Quando a sua esposa contradiz você esposa, já tem alguma vontade assim, diferente dentro de você? Algum pensamento raivoso para ele ou para ela? Me diga uma coisa: será que nós somos adoradores por excelência? Falta pouco ou falta muito para nós? Para nós casar, deixa eu ter um contrariado. Menino, se você tivesse os poderes de Jesus, talvez ia ser morto para ele, Jesus, porque só pode ser morto para ele. Deus é Espírito, e para adorar o Senhor com excelência, nós vamos precisar adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Mas para adorar em Espírito, cada um tem nosso pecado, e o nosso compromisso com Deus tem que estar intacto. Aí sim, os nossos olhos, e eles estarão como os olhos dos nossos sentimentos, como os sentimentos de. Você já ouviu alguém falando em línguas estranhas aqui, de repente você maltratando alguém ali fora? Só para você ver, eu acho que você já viu. Só para você entender que não é falar em línguas estranhas, é falar com Deus secreto, mas não quer dizer que você é um adorador de excelência, não. Adorar o Senhor em espírito e verdade procede falar em línguas estranhas dele. Adorar o Senhor em espírito é carregar os frutos do Espírito na tua vida, sim ou não? Isso nós vamos aprender. Você viu? O grupo que vai subir será selado pelo Espírito Santo. Paulo falou isso, falou? Se nós somos selados por ele, nós conseguimos evitar Paulo com Paulo de Coríntios, é verdade? Nós conseguimos ser santos com Jesus é santo. Sim ou não, igreja? Aí nós aprendemos aqui a adorar o Senhor em espírito e verdade. Agora nós somos adoradores por excelência. Agora, para concluir, igreja, Romanos 12, para concluir, preste bem atenção. As minhas falas vão ser resumidas. O tempo passa muito rápido, né? Tem dia que eu falo assim, eu não vou por tudo assim, eu quero falar menos para ficar mais compreensivo, que a mente humana sagrada sempre ouve. E aí eu fico tentando, mas aí a gente começa a falar e não é tempo de falar.
Tem alguém fatigado aí? Tem fatigado? Está tranquilo? Está conseguindo entender? Então vamos resumir. Romanos 12 vai dizer assim. Vamos escrever primeiro de Roma, né? Vamos ler essa igreja muito idosa, né? Romanos 12, 1. Vamos resumir. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Resumiu a palavra? Conseguiu entender? Resumiu a primeira palavra? Volta lá, vai de conta no primeiro versículo maneiro. Se nós, apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto, a nossa adoração será excelente. Será uma adoração de mas nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Diga uma coisa: se o meu corpo é dado como sacrifício vivo, nós andamos na paixão do mundo, na raiva como antes, na contenda como antes, na fofoca como antes, na vida do irmão como antes, na vaidade como antes, na adultério como antes, na publicação como antes, o que você acha? Se nós temos apresentado o nosso corpo como sacrifício, o que eu correndo dele, vivo, preparado para pagar o preço, santo, e depois de santo ele precisa ser agradável a Deus. Aí sim, o nosso culto racional, a nossa adoração será uma adoração de excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Fica todos em pé, igreja, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Nós encerramos o culto e ensino aqui, mas o seu ensinamento continuará conosco na nossa caminhada, sim ou não? Sim. Igreja, missionário, Natália, faz por favor. Vai até para as 10 irmãs ali. Quem crê em busca da palavra da igreja mesmo? Levante sua mão para o céu e vou falar para você. Deus está me dando, só seu pastor. Fecha as brechas. Está escutando? Pastor, o diabo ele passa na nossa casa, enquanto ele passando em casa. Ele pode passar na nossa casa. Ele pode até usar o céu da rua que nós vamos jogar na fornalha. Mas você não vai se queimar, não. Deus vai passar contigo, igreja. As obras do diabo não vão prevalecer contra você. Você acha que vai? O que você acha? Sim ou não? E você aplica no teu coração. Deus permite que o diabo tocar para onde? E cai os ossos. Alguém prestou atenção? Sim ou não? Tocou no quê? Na saúde, nos bens, na família de Jó. Mas a sua vida espiritual estava aí? Prevaleceu contra Jó? Não. Você só será tocado para Deus permitir. Mas o diabo entrar dentro de você para processar e deixar uma obra de macumba, não. Jó não foi macumbado. Quem está entendendo? Quem consegue entender? Consegue entender? A leva de Jó foi enfermidade física, não foi uma enfermidade espiritual para matar ele, não. Vou falar com o pastor novamente. Fecha todas as portas. Cura para o diabo não entrar dentro de mim. Chama-se palavra de Deus. Eu posso calejar minha língua e fazer oração de comer a bolota de joelho. Se eu não viver a palavra de Deus, eu não coloco o anjo acampado diante de mim, igreja. Consegue entender? Está claro?
Uma enfermidade física você pode ter, mas enfermidade espiritual não. Alguém viu Jesus imaculado? Hã? Alguém viu? Paulo tinha espinha onde? Entenda bem, viu? Adorador por ele ser? Adorador por ele ser? Adorador por excelência, meu filho. Tem uma porta diante dele que não se abre para o inferno. Quem sabe essa porta? Quem é? Não é Jesus? Ele diz: eu sou a porta, é isso? Entenderam? Foi compreensível? Levante a mão, vamos fazer a oração da fé e nós vamos voltar para casa. Pai, obrigado, Deus, pela palavra desta noite, pelo alerta que o Senhor Deus nos entrega. O Senhor vem, Deus, nos abençoar, abençoar o seu povo, que o teu filho possa voltar para casa curado, abençoado e transformado pelo poder da tua palavra. Amém.